Vamos lá. Vamos voltar aqui então, gente, na questão da vulnerabilidade. Eh, Como é que eu posso começar? Hã, Em resumo, o que a TCC diz é o que, né, primeiro que ele fala, né, o Beck fala que todos nós somos negativistas, ok? Até aí tá ok, né. Eh, o que ele fala aqui é um resumo da história das mãos. Tá, então o que está dizendo aqui dessa vulnerabilidade, é que não são as situações, não são os gatilhos que provocam, sentimentos, sensações ou comportamentos negativos, tá. E isso vai se construindo durante, né, quando ele fala aqui, né, dessa postura construtivista, é porque essas crenças e esses esquemas, eles vão se construindo no decorrer da nossa vida. Tá, então, não é um evento isolado que você interpreta de forma distorcida, que vai caracterizar uma crença ou um esquema, tá. O que ele está falando é que esses eventos, né, que são internos, né, eventos, interpretações de situações internas ou externas. Então, por exemplo, quando eu falo dos esquemas, que eu dou sempre o mesmo exemplo da menininha pequenininha, ela está falando, eu falo de um sentimento, esse é um evento interno, não é? De que ela está moadinha, que ela está doentinha e que ela se sente abandonada porque a babá não foi buscar. Agora, se de repente a gente estiver falando, hã, de chegar, né, um dia eu entrar na sala de aula e vocês estarem todos reunidos no canto da sala, virados de costas, e assim permanecerem falando baixo até perceberem que eu estou ali. Aquilo, dependendo do meu estado, do quanto eu sou vulnerável a esse tipo de distorção, né, que seria aí de menos-valia, né, de desamor ou de desvalor, eu posso entender como que eles estão ali reunidos falando mal de mim, né, e não querem, assistir a minha aula. Tá, então, o que ele está falando é que essas crenças, não importa se é um evento ali externo, como, né, eu chegar na sala e não aconteceu nada, mas eu sou vulnerável a esse tipo de coisa, porque eu já entendo, né, dentro das minhas interpretações, que aí tem lá o idiosincrático, né, como um padrão, né, de interpretação, eu tenho para mim que eu vou ser sempre desvalorizada, tá? Que eu vou ser sempre, eh, aquela pessoa que ninguém vai dar atenção ou que ninguém vai dar muita importância. Então existe um padrão ali de comportamento que é interno. Isso é só representação das minhas crenças, tá? Eu tô eu tô tentando não entender dessa parte que ele fala que não é a situação em si. Aí eu tô tentando não entender que não é a situação, porque é a interpretação que a pessoa faz. Não é isso, né? Não, por exemplo, muitas vezes a gente está num ritmo super legal na aula, né, todo mundo, participando, ou enfim. Aí dá o horário lá do intervalo, correto? Aí todo mundo sai, alguns jantam, né, aí senta, normalmente numa mesa só ou em grupos menores, enfim. E aí a volta é sempre um problema, né, é sempre mais difícil você voltar para o segundo tempo, não é assim? A minha vulnerabilidade, entendeu, é que eu sou super pontual, aí eu entro na sala e nunca tem ninguém na sala. Não por minha causa, tá? Ali a distorção seria da personalização, entendeu? Então, como se todo mundo ali tivesse me boicotando, tá? E aí isso se junta, né, essa distorção, ela está muito relacionada ao quê? Àquela crença de desvalor, vocês concordam? Né, então eu pensar que tudo é contra mim, é porque, né, eu não tenho valor nenhum para ninguém.
Vocês concordam nisso ou não? Então, assim, eu vejo aquilo e eu falo, tá vendo? Todo mundo prefere ficar ali, né, sentado, às vezes no frio, ou sei lá, passando do horário de aula, a continuar aquilo que eu entendia como se estivesse sendo uma coisa positiva, entende? Então, não foi aquela situação que provocou isso, tá? É a minha vulnerabilidade, é a forma como eu interpreto. Hã? Tipo uma predisposição a se sentir. Isso. Acho que eu estou quase entendendo. Porque existem, assim, até quando eu falo para vocês, né, que existem dias, assim, em que nós estamos mais vulneráveis do que outros dias, né? Eu tenho repetido isso muitas vezes, porque a gente tende a generalizar e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas estão procurando, às vezes, né? As pessoas estão procurando ajuda e elas já entendem como eu estou deprimido, ou não, entendeu? Aí você vai ter que averiguar, assim, por exemplo, né, com qual frequência você se sente dessa forma, entendeu? Então, vamos voltar lá para o vídeo do cachorro. O cachorro não está sentado em cima dela o tempo todo. Ela consegue reagir por muitas vezes, né? Ela consegue identificar o que é que a deixa mais vulnerável. Mas se acontece alguma coisa, como eu falei para vocês, né, que segunda-feira, antes para mim era um dia super agitado e agora ele está ficando, né, quase que um segundo domingo. E isso é difícil para mim, que eu não sou de ficar, né, parada, assim, me incomoda, né? Acabo o dia, eu fico com uma sensação de que eu não fiz nada, mesmo quando eu faço alguma coisa, tá? Então, não estou dizendo que eu fique, que eu realmente não faça, mas se eu estou, né, para baixo, ou cansada, né, ou desmotivada, né, por, sei lá, qualquer coisa, ou porque sai um novo decreto, sei lá, aí eu vou entender, entendeu? Eu posso ter uma dessas distorções, entendeu? Eu posso interpretar qualquer coisa como de forma distorcida, entendeu? Mais ou menos. Tenta você me dar um exemplo. Quase entendendo. Tenta você me dar um exemplo. O que eu entendi é isso, da pessoa, às vezes ela tá, vamos usar uma palavra meio nada a ver aqui, mas com a baixa energia, então ela está mais suscetível a ser influenciada pelos eventos. Essa baixa vem da onde? Das distorções? E as distorções vêm da onde? Dos pensamentos automáticos, das crenças? Das crenças. Não. Das crenças. Tá. Tá fazendo sentido agora. Vamos pensar assim. Crenças, né? Provocam. Vamos voltar lá pro. Olha lá. Aqui é só uma situação, correto? Uhum. A crença dela, qual que poderia ser? Olha lá. Desamparo, incompetente, sempre um fracasso, desamor, que vai ser sempre rejeitada, né? Sim. Desvalor. Ela tem as três, correto? Certo. Então, vou voltar lá para a tristeza. Então, ela tem tanto a desvalor, quanto a desamor, quanto a... Não decorei nome não, Denise. Desamparo. Desamparo, desamor e desvalor. Isso. O Breno, você lembra da segunda-feira? Você lembra da segunda-feira para o Fontes? Segunda-feira do Fonte? Aham. E tá lembrando nem da aula do Emerson de ontem? O Fonte era assim, o Fontes era assim, uhul, segunda-feira, né?
Aí a Denise já é assim, ai, segunda-feira. É mais ou menos isso, Denise? É. Eu adoro segunda, tá? Para mim é muito vida, assim, tem coisa para fazer, né? Esses dias é que tá meio xoxo. Tem uma coisa também, gente, que é legal de pensar, assim, eu já vou continuar, tá, Breno, o raciocínio. Mas usando esse exemplo da Eliane, quando você faz uma coisa que te deixa muito pilhada, assim, muita adrenalina, então, por exemplo, sexta-feira é um dia que eu atendo até muito tarde, que tem uma pessoa que vem de fora e então ela, né, ela está no programa de mindfulness, então a gente acaba assim às vezes 9 e pouco, isso eu já estou lá no consultório, né? Então eu chego aí nessa sexta, sábado, por exemplo, né, que eu contei para vocês, né? Então eu cheguei tarde, aí eu estava empolgada porque sábado eu tomaria a segunda dose da vacina, e eu fui tomar a vacina, eu saí super cedo, estava super vazio, então tipo 11h20, da outra vez eu cheguei 11 e pouco, e aí eu fui vacinada exatamente meio-dia. Dessa vez, assim, não durou nem 10 minutos, não tinha fila. Então, tomei a segunda dose, aí voltei para casa, né? Como era já perto da hora do almoço, eu tinha que ir para o consultório, eu queria montar tudo, me organizar para a aula e testar, né? O computador com as pessoas, né? Do curso. Aí entrei antes, fiquei conversando com uma das pessoas e tudo mais. Então, eu cheguei lá 1h30, assim, almocei rapidinho, fui para lá. Dei aula, eu fiquei quase até 7 e pouco da noite dando aula. Então, fiquei pilhada, sabe? Fiz uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Aí cheguei em casa e fui tomar um banho, aí eu comia e não sei o quê, aí fui dormir. No domingo, eu já acordei, eu já estava, entendeu? Já deu uma baixa, assim. Eu não sei se vocês já repararam isso. Às vezes você está muito adrenalizado, assim, no dia seguinte dá uma caída, tá? Então, assim, não sei se é com todo mundo também, né? Diz o meu terapeuta que mas enfim. Então tem várias, mas isso é um evento interno, não aconteceu nada para eu ficar para baixo no domingo, entendeu? Eu só não estava com tanta energia quanto eu estava no sábado, e na sexta, porque eu tinha muita coisa para fazer. Tá? Eu estava muito ocupada, que na verdade era meu ritmo normal, né? Então eu ia para fãs 3 vezes por semana, aí nos outros dias eu ficava atolada de paciente, aí eu dava aula na pós, às vezes tinha que ir até Pará de Minas ou até Belo Horizonte, sei lá. Então eu estava sempre de repente, né? E agora começou a me afetar mais, entendeu? Então, assim, eu fico mais vulnerável, né? Mas é interno, não aconteceu nada para eu estar desse jeito, tá? Voltando aqui, né, para a tristeza. Então, ela tem lá o desamor, o desvalor e o desamparo, ok? Essas são as crenças dela. Aí, o que acontece, né? Ela tem aqui uma situação que foi ativadora, que a gente chama de gatilho, né? Que no trabalho vem dos colegas se divertindo, conversando e rindo alto. Isso aqui tem alguma coisa a ver com ela? Não. Mas serviu de gatilho para que ela tivesse esses pensamentos negativos aqui, ó. Todo mundo se diverte, menos eu. Parece que ninguém quer minha presença. Eu acho que eu nunca mais vou ser feliz de novo. Correto? Então, esses pensamentos aqui, que a gente pode chamar, então, é o pensamento automático. Exatamente. São os pensamentos automáticos que são invasivos, né? Eles são sem nenhum processamento. Aí eles vão provocar o quê? Reações emocionais, né? Então, tristeza, desânimo, culpa, sensação de desamor, tá? Mas a vulnerabilidade já está aqui nesse primeiro ativa, né? Nessa primeira setinha aí. Já, porque ela tem essas crenças, entendeu? Então, ela entrou, as pessoas estão lá, estão se divertindo, ela logo já vai... já cria tudo. Já vai... esses pensamentos já invadem, né? Denise. Oi.
Eu voltei aqui nessas crenças centrais e está falando aqui que desde a infância, mas poderia ocorrer, por exemplo, a pessoa com 20 anos, 20 e poucos anos, alguma coisa que leve a ela esse desamparo, desamor e desvalor, e começa a ter uma crença a partir dali que no futuro vá prejudicar ela? Provavelmente, Ou já é alguma coisa que ocorreu na infância e que que ativa? ficou ali, exatamente. Tá? E aí, de repente, aconteceu alguma coisa que pode ter servido de gatilho, mas que não tem nada a ver com essa situação específica, entendeu? Não, então, tipo assim, se a criança tiver tido uma formação legal ali, ela não vai ter essa crença, não? Vai. Na idade adulta? Independe. Eu entendi que a criança, ela sofre, ela tem essa crença, não necessariamente ela vai desencadear esses pensamentos da infância, mas que em algum momento na vida dela ela vai ter essa situação ativadora, o gatilho, que vai liberar essas crenças de dentro dela. Isso. Ah, tá. Ela então, pode, seria alguma coisa, né, adormecida ali. Isso. Ela pode desencadear, tá? Porque, assim, Entendi. Vamos imaginar aí que eu tenha outras situações ativadoras aí na minha adolescência, ou, né, ou um jovem adulto, mas que consegue perceber que aquilo não é legal para ele e buscar uma estratégia rapidamente, entendeu? Que seja, por exemplo, nossa, estou me boicotando, vou procurar uma ajuda, vou procurar um psicólogo, tá? E que isso seja trabalhado com cedo, entende? Então, a partir dali, ela não precisa, não é que ela não vai se entristecer, ou, né? Mas ela não vai ter esse sofrimento tão grande que o problema, o grande problema é que uma pessoa que está nessa situação aqui, geralmente ela vive em função dessa crença. Uma pessoa deprimida, a tristeza aqui, ela representa muito bem a depressão também, né? Ou como o cara, né, do cachorro preto, ele progressivamente, né? Ele vai fazendo esse círculo aqui. Então, ele tem os pensamentos, as reações, os sintomas, comportamentos, reforça pensamentos, reações, sintomas, comportamentos, reforça. Então, ele entra nesse ciclo. Se ele não procurar ajuda, se ele não tiver alguma coisa que mostre uma outra possibilidade para ele, que apresente uma outra possibilidade, muito provavelmente ele vai viver ele vai continuar vivendo em função disso. Tá? E aí até falei para vocês, existem pessoas que usam isso como uma função, elas vivem em função dessas crenças desadaptativas, entendeu? Porque trazem algum tipo de benefício para elas, por mais assim inacreditável que possa parecer, entendeu? Fala, não, se eu reclamar da minha vida o tempo todo mundo vai me paparicar aqui. Ok, né? Tipo, eu não preciso trabalhar, porque eu falo. Tem uma pessoa que eu conheço, por exemplo, que até nem foi assim, foi uma amiga nossa em comum que me contou que um dia estava conversando com ela, e aí estava falando assim, fulano, não sei o quê, né? Mas você tá trabalhando, alguma coisa assim? Aí ela fala assim, não, eu tenho depressão. Aí essa minha amiga, né, muito cara de pau, ela pegou e falou assim, ué, mas eu também tenho, mas isso não me impede de procurar uma terapia, e eu tomo remédio e acordo todo dia às 5 horas da manhã, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso comer, pagar conta, não sei o quê, ajudar minha família, taranana. A outra, né, essa primeira, ela usa isso como um recurso, entendeu? Para ficar em casa deitado o dia inteiro, literalmente, entendeu? Mas na hora que ela tá afim de sair para beber, convidar alguém para, né, sei lá,
né, participar de alguma coisa, aí não parece nem um pouco que ela está deprimida. Entendeu? Então tem função. Super precisa ajudar a família e tudo, mas o que ela está fazendo para isso? Absolutamente nada. Qual é a desculpa dela? Estou deprimida. Pergunta se ela vai fazer uma terapia. Não. Pergunta se ela foi procurar um psiquiatra. Não. Tá? Então, ela encontrou ali benefícios, né? Fica lá, deitada. Né? Outro dia a gente estava rindo lá, que ela ganhou um presente assim, bem caro, assim, eu falei assim, cara, ainda é presenteada, né, por não fazer nada, né? Quem é que vai levantar da cama desse jeito, né? Não tem jeito. Que é aquilo que eu falei para vocês, as pessoas procuram muito ajuda quando elas percebem que elas estão tendo prejuízos, né? Quando os relacionamentos acabam ficando muito difíceis, né? Por exemplo, num casal, tipo, né, já não tem vida sexual, já não tem uma vida social, já não tem nada. Ou então dentro de casa, a pessoa não quer conversar nunca, e aí você começa a ficar, né, você está sempre isolado, você se sente mal, a tristeza se sentia mal, né? Só que ela tinha várias distorções, então ela fazia tudo errado, né? Até que ela precisou, ela se sentiu necessária em determinado momento, né? Ela é o principal ali do filme, né? Então a gente precisa da tristeza também para poder até se resgatar, né? A gente tem que perceber que a gente tem que estar triste em alguns momentos, que a gente pode ficar triste, né? Para poder se reerguer, para poder fazer diferente, falar assim, nossa, né? Esse namoro está me fazendo mal, então deixa eu resolver isso, porque eu quero ficar melhor, entendeu? Quero, né? Ter os meus momentos de felicidade, enfim, tá? Então, o que vai desencadear isso, né? Pode ser um processo interno, como pode ser um gatilho externo. Deu para entender agora, gente? Sim? Cadê o Breno? Deixa eu ver a cara dele. Deu, agora tá claro e cristalino. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, a vulnerabilidade, então, ela é considerada endógena, que se origina no interior do organismo, do sistema ou por fatores internos. Então, foi isso que eu acabei de falar, tá? Em contraste ao risco, que é em função de fatores externos, e é também tipicamente considerada latente, até ser ativada de alguma forma, que foi o que a Rúbia falou, tá? Então, ela fica lá, né? Ela está ali, ela não está na superfície, né? Ela está latente. De repente, alguma coisa ativa aquela crença, tá? Que necessariamente não precisa representar o que foi que aconteceu na infância dela ou em qualquer outro momento, tá? Relacionada a essa noção de latência, né? Então, o estresse pode também ser considerado um aspecto central da vulnerabilidade, no sentido de que a diátese cognitiva, vai lá, Paty, procura o que é diátese cognitiva, não pode por si só precipitar a depressão em ocorrência de acontecimentos estressantes. Então, o que está falando aqui? Não é só uma interpretação equivocada, uma distorção, né, de um evento, né, de um gatilho específico que vai provocar, então, nessa depressão. Ela está lá latente já, tá? E aí junta o estresse mais um gatilho que vai desencadear, então, a depressão. Então, é como se fosse uma, né? São os ingredientes ali da depressão, tá? Então, alguns fatores têm que estar juntos, né? Para que essa situação seja a ativadora, né? Então, muitas vezes tem várias coisas acontecendo, né? Que você fala assim, pô, essa pessoa não ficou mal, não deprimiu com tudo isso que aconteceu? Não,
E aí, de repente, acontece uma coisa mais idiota do mundo, né? Que acaba desencadeando esse processo, que acaba trazendo, né? Então, essa crença, né, que está latente, traz isso à tona e aí a pessoa acaba deprimindo. Tá ok aí, gente? Dorme não. Bom. E o que é a diástase cognitiva, Patrícia? Diástase só, eu achei que é aqui, predisposição de um indivíduo para determinadas doenças ou afecções. Quando eu coloquei cognitiva, levou para outros lugares, que eu não estou com tempo para pesquisar no momento. Vamos entender aqui, ó, a diátese cognitiva, no sentido de que a diátese cognitiva, então, não pode ser por si só precipitar a depressão em ocorrência de acontecimentos estressantes. Vamos imaginar que você já tem uma predisposição à depressão, tá? E aí você está estressado, e aí isso vai provocar, então, vai trazer à tona essas crenças, né, que estão latentes em você, tá? Isso não é suficiente, entendeu? Então, o estresse pode ser considerado, sim, um aspecto central de vulnerabilidade, né, porque ele se junta a essa predisposição aí dessa pessoa, tá? Deu para entender? Ok. Grilinho até cantou aqui. Ai, gente, é sempre assim, ó, nunca um elemento sozinho. Então, não é a situação que vai provocar alguma coisa. Ela tem a crença que está lá atrás, e aí aquilo serviu como gatilho, sabe-se lá por quê. O estresse também pode ser um gatilho, tá? Mas ele precisa ter uma vulnerabilidade ali também, ele precisa ter esse evento interno para poder, né, essa predisposição à depressão para que você de fato deprima. Tá? Então, sempre é a junção de alguma coisa, nunca é um elemento isolado, né? Porque dependendo de como você estiver, você não está vulnerável àquele evento. Tá? Você consegue contornar, ou você consegue usar estratégias para que aquilo não aconteça com você. Ficou mais claro? A gente vai falar mais sobre isso, gente. Eu vou pedir para vocês relerem isso, porque eu acho que a parte mais complicadinha da TCC é exatamente essa, tá? Então, eu vou pedir para vocês anotarem as perguntas, assim, para a gente conversar sobre isso, ok? Bom. Sabe sincronia? Na hora que você perguntou se tinha alguma dúvida, um grilinho cantou mesmo. Então, o que o grilinho falou o quê para você? Conta para mim o que seu grilo te falou. Não, é sério, um grilo mesmo, não, eu tô brincando, não. Mas eu não duvido, não. É um grilo da natureza. Então, mas será que ele significa uma dúvida? Denise, você estava falando aí da pandemia, por exemplo, né? A pandemia é uma situação que a gente nunca viveu, né? Sim. Então, por exemplo, né? Tem pessoas que eu acredito que eu conheço pessoas que encaram assim com mais normalidade, com mais positivismo. Só que como é uma coisa que nunca aconteceu, né? Tem gente que fica doido, né? Fica doente, entra em depressão, porque não sabe o que vai acontecer. Então, é uma coisa nova, né? Que ela não consegue, né? Saber. Então, não consegue assimilar, não consegue ver solução, né? Então, ter essa flexibilidade aí, né? Diante do novo, né? Sim. E aí
acha que todo mundo que vai morrer, que não vai acabar, que vai passar fome, né? Não, até hoje a gente escuta muito aquela coisa, né? Pessoas falando assim, todo mundo vai pegar. Em algum momento, todo mundo vai pegar. Eu, Então, pessoalmente, não acredito. Eu não acredito. mas você fala assim, em paralelo à reestruturação cognitiva, né? Sim. O terapeuta cognitivo utiliza ainda a abordagem de resolução de um problema. Sim. Né? Sim. Então, para você seria isso, você ter uma flexibilidade, se reorganizar, para você enfrentar isso. Exatamente. Mesmo que nunca tenha acontecido, né? Porque é um fato extremamente novo, assim. Mas citando aí é que tá, né, Eliane? Nossa geração... Você adoece. Sim, mas aí tem uma questão que eu acho que, assim, por exemplo, vocês já perceberam, assim, já houveram outras pandemias onde o número de mortos foi muito maior, tá? Porém, né, como é que eu vou dizer? As estratégias de enfrentamento também eram muito diferentes, né? Então, eu acho que, assim, hoje, né, se a gente for pensar bem, talvez uma das coisas mais incômodas é que talvez a gente tenha estratégias de enfrentamento muito melhores do que as outras pandemias, e a gente está chegando ao mesmo número de mortos de que há séculos passados, entendeu? Aconteceram em pandemias também, quando não existia, né, higiene, né, enfim, remédios e tudo mais. Então, assim, eu acho que a grande questão que eu estava até conversando com um amigo meu que ele é professor de história, né? Então, assim, não o inexplicável, ele tem muito mais a ver com talvez existam, por exemplo, quando surgiu a primeira variante, né, do Covid. Aí todo mundo se apavorou de novo, como se fosse, né, a primeira vez que tivesse se falado em Covid. Porém, aí todo mundo teve que explicar que em todos os vírus aparecem variantes. Na gripe, é a mesma coisa. A gente toma vacina da gripe, mas não quer dizer que você não vai gripar, né? Ixi, Paty, cadê você? Mas você está ouvindo? Tá picando muito para mim, mas é minha internet, porque ninguém reclamou. A minha tá estranha também, viu? Então, assim, quando apareceu, aí os cientistas começaram a explicar que isso é um processo normal, que os vírus eles vão se adaptando, né? E vão ficando cada vez mais fortes, realmente. Isso está acontecendo por quê? Porque se todas as pessoas tivessem tomado as mesmas, né, precauções, as mesmas atitudes, no mesmo momento, no mundo inteiro, isso não teria acontecido, né? O que aconteceu é que cada pedacinho, cada pessoa... Gente, basta a gente pensar que no Brasil, que é um país enorme, não se chegou a um consenso sobre o que é essencial ou não. Né? Então, em uma cidade, só abre farmácias e coisas que vendem alimentos. Na outra, abre loja de roupa, de sapato, farmácia, coisa de papelaria, de não sei o que, abre tudo, entendeu? Construção civil. Então, o que é essencial? Então, se todas as medidas fossem tomadas em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, dentro dessa coerência de que se a gente tomar a mesma providência no mesmo momento, todo mundo vai focar agora em buscar uma vacina. Todo mundo vai vacinar ao mesmo tempo, né? Aquela vacinação de boiada mesmo, né? Vacina todo mundo, tum, 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 tum. Tá. Talvez não tivesse chegado em tantas variantes como tem agora, né? Então, não é que não existiu, existiu, mas não foram usadas as estratégias que deveriam ter sido aprendidas lá atrás. Essa é a grande questão, né?
Até a Cândida hoje estava fazendo uma proposta aí que eu nem vou contar para vocês, né, que eu não sei o que mas a gente estava pensando em algumas coisas, algumas atividades, né, e eu estava comentando isso com eles, entendeu, que eu falando que a gente tem que trazer esse tipo de discussão para vocês, porque olha como isso tem a ver com a TCC, né, eu estou falando para vocês que, de repente, não foi a pandemia que desencadeou esse adoecimento emocional, ela serviu de gatilho para muita gente, para depressão, para o toque, para o pânico, para o estresse pós-traumático, para pessoas que já estavam em exaustão, porque não tiravam férias há 1000 anos, porque pessoas que estavam insatisfeitas nos seus casamentos, mas não tinham muito contato com seus parceiros e agora são obrigadas, né, a estarem muito próximos, né? Então, uma lei da física, né? Quanto mais próximo, maior o atrito. E por aí vai. Né? Então, tem várias outras questões, né? E aí a gente resume e fala assim, foi a pandemia que desencadeou. Não foi a pandemia que... Exatamente, a gente estava vivendo no automático, né? Eu até estava sugerindo um nome lá para esse evento lá, eu falei, será que a gente teve algum ganho nessa pandemia? Será que a gente consegue pensar em algum ganho? Eu consigo pensar em alguns. Por mais bizarro que pareça, por mais que eu esteja sofrendo também, né, eu consigo ver, sim, alguns ganhos em mim, né? Não acho e nunca acreditei que vamos sair melhores disso. Acho que tem gente que é ruim para o resto da vida. Não acho que isso seja motivo para melhorar ninguém. Acho que quem é explorador vai continuar explorando e por aí vai. Mas, assim... Eu acho que essa parte eu discordo totalmente de você, porque eu acho sim que depois da pandemia, né, se vai existir um depois, porque eu acho que ela... Enfim, eu acho que depois a gente vai conseguir ver mais nitidamente quem são essas pessoas. A gente já consegue ver quem são essas pessoas. Então, Sim, elas por si só se denunciaram. Né? É uma mas é isso pessoa que que eu estou estava do seu falando. lado o tempo inteiro e que não Não, eu consegue colocar uma máscara na concordo. Eu cara. E é coisa concordo. simples, não é Que questão o que eu estou te falando é que, política. assim, que no começo tinha esse discurso, né? Vamos sair melhores disso. Assim, eu sempre olhava e falava assim, não vou nem comentar, né? Porque eu sempre fui totalmente incrédula com relação a isso. Eu só acho que isso vai ficar mais evidente. De fato, está evidente. Eu acho que a gente não pode generalizar e falar que nem todo mundo vai sair, né? Não, de jeito Enfim, nenhum. mas eu De acho jeito que assim, nenhum. eu, Rúbia, hoje sei identificar melhor essas pessoas por conta da pandemia. Exatamente. Eu não enxergava Exatamente. essas pessoas dessa forma antes da pandemia. Uhum. Eu tive amizades cortadas, porque hoje parece até ano de eleição. Tá É, durando mais de um ano. é Mas, isso mesmo. assim, é isso. Eu acho que tem, sim, pessoas que vão sair melhores disso, se sair disso. Sim, Sim, mas eu acho assim que num quadro geral não vai ter mudança, né? Tipo, no país, eu acho que não vai ter grandes mudanças, eu acho que pode ter mudança para pior, porque a depende, aí situação eu está acho que é do caminhando para pior. indivíduo, entendeu? É uma questão, você já vai melhorar porque você está aberta a isso. Olha lá a Uhum. vulnerabilidade, tá? A gente nem chegou na flexibilidade aqui, mas a gente está falando